Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Glauber Carinhena, mais uma vez aqui mostrando conteúdo sobre diagnóstico e planejamento. Eu gosto muito dessa linha de raciocínio, uma vez que a gente sabe que a grande dificuldade de uma grande parte dos profissionais é criar realmente um plano de tratamento. Saber o começo, meio e fim de cada situação clínica. E uma vez que nós saibamos aí as situações clínicas que nós vamos ter pela frente, com certeza fica mais fácil de tratar todos os casos. Por isso que fazer um planejamento, fazer um diagnóstico e depois realmente fazer a execução daquele plano é essencial para as coisas andarem bem em ortodontia. A série Diagnóstico e Planejamento, ela está muito dentro daquilo que nós acreditamos. E hoje eu começo essa série aí com a nossa primeira demonstração de planejamento, com o primeiro item de um mapa mental que eu tenho. E esse mapa mental é o que eu uso nos meus cursos, uso para deixar aí o planejamento e diagnóstico um pouco mais didático, vamos dizer assim. Portanto, gente, vamos analisar ponto a ponto cada série que nós estamos colocando no nosso canal do YouTube, essa em especial, Diagnóstico e Planejamento em Ortodontia, e aí sim nós podemos imaginar uma ligação que existe muito forte entre você enxergar o problema e uma vez que você enxerga o problema, você chega à solução. Eu acho que esse é o grande ponto. É aí que a gente conseguiria mesmo melhorar todos os pontos, ligando aí problema-solução, problema-solução. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal, a série Diagnóstico e Planejamento. No nosso canal do YouTube eu tenho outras séries como formação de pessoas, formação de profissionais, que no momento está rolando toda segunda-feira. Às quarta-feiras nós temos uma série sobre finalização em ortodontia nesse momento. É uma série um pouco mais didática, um conteúdo mais denso. E nas sextas-feiras é diagnóstico e planejamento. Olhando aí, se você quiser que a gente ajude algum diagnóstico, algum planejamento, mande para nós. Nós colocaremos a nossa fila aqui de diagnóstico e planejamento. E eu vou fazer aqui dentro do nosso canal para você ter total consciência do que está acontecendo. Muito bem, assim eu vou começar a mostrar o nosso mapa mental e como que eu sigo essa rotina. Então observem que aqui eu tenho o nosso mapa mental. E o mapa mental, nossa, ele é uma grande árvore, né, gente? Olha só quantas coisas que se eu imaginar, né, quais seriam, olha só, eu posso diminuir esse mapa mental, é ele que realmente me traz aí um norte. Foi assim que eu fiz o meu livro, é assim que eu vejo a ortodontia, separando, organizando ela dentro aí de situações clínicas, né? Por exemplo, quando é que eu uso pré-torque, quando que eu uso o TMA, caso sobre mordida, sequência de arcos, 14/25 quando se usa, o 18/25 quando se usa. Então, tem alinhamento e nivelamento, quais são os arcos. Desse lado, eu tenho pacientes em crescimento, pacientes adultos. Protocolo de arcos, né? Olha só como ele é extenso, olha só, protocolo de arcos. Por quê? Porque nós temos caso de mordida cruzada, nós temos, e assim por diante, tanto com slot simples como com duplo slot. Quando eu inverto aqui, né, um incisivo pró inclinado, final dele, pode perceber, ó, não inverter, inverte. Então esse mapa mental é ele que eu sigo em toda a casuística que eu faço. Em todos os problemas que eu entendo, que eu já conheci em ortodontia, tá dentro desse mapa mental. E eu vou começar aqui, ó. Aqui começa a nossa série. Olha só, pacientes adultos, classe 1, e o classe 1, ele vai ter problemas, né? A gente pode acompanhar aqui, ó. Problemas de discrepância, problemas verticais, problemas transversais e de reabilitação. Os problemas de discrepância nada mais são do que os casos de apinhamento ou espaçamento, fruto da aula de hoje. Casos de diastema, pode ser diastema local ou diastema generalizado. Os casos verticais são os casos de mordidas abertas e mordidas profundas. Os casos transversais, né, são os casos de atresia dentoalveolar e mordidas cruzadas. Assim como o vertical, olha só como ele restringe a mordida aberta e a mordida profunda. Aí os casos de reabilitação, que eu gosto bastante de planejar esses casos, ele traz aí perdas precoces, agenesias, anodontias, enfim, problemas locais ali, mas basicamente ganhos de dimensão vertical e tudo aquilo que eu preciso. Começamos aqui então, ó, classe 1, vamos seguir o nosso mapa, classe 1, discrepância, e hoje, né, a gente vai falar mais não da questão de apinhamento, mas questão de diastema. E olha que eu abro o diastema, observe, espaço com diastemas.
os espaços podem ser, olha só, vamos resumir aqui para ficar fácil para vocês. Pode ser espaço anterior, pode ser espaço posterior ou pode ser um espaço total. Então eu vou pegar um caso como este, que eu quero compartilhar com vocês, e aí eu tenho aqui um paciente de 15 anos de idade, um paciente que se apresenta com um bom perfil, né? Para todo mundo que gosta de fazer diagnóstico, a pergunta que, né, quando eu aprendi a fazer diagnóstico é, olha, eu tenho um caso que é mesodólico. Então, se você avaliar, esse é um paciente que tem os terços basicamente equilibrados, é um mesofacial. Se você avaliar padrão muscular, né, é um mesofacial. Eu olho muito padrão muscular baseado nos incisivos, né? Essa aqui é a primeira foto de 2016. É um caso que nós começamos a tratar. Então, eu vejo que o paciente aqui, ó, apresenta uma boa guia. Eu vou puxar aqui, vou aumentar aqui para todo mundo ter uma leitura melhor daquilo que eu estou mostrando. Olha, ele tem uma guia de topo, tem espaçamentos anteriores, tem uma tendência, olha só, a leve mordida aberta. E aqui a gente está com um levante na oclusal. Então, qual é a forma de planejar esses casos que tem diastemas generalizados? Se vocês olharem aqui, ó, tem o diastema de pré-molares, tem o diastema de pré-molares, mais diastema, mais diastema. Se a gente avaliar relação anterior, diastemas em todo o segmento anterior e diastemas também do lado esquerdo. Essa é a primeira foto. Então, trata-se de um caso que, quando eu pego meu mapa mental, ele está aqui, ó, diastemas totais anteriores e posteriores. Portanto, se eu tenho um caso que tem diastemas totais, se eu tenho um caso em que ele está numa guia de topo, se eu tenho uma situação clínica onde eu tenho que planejar esse caso, a primeira coisa que eu olho, que eu observo é, não devo mudar muito a posição dos dentes anteriores, superiores e inferiores, uma vez que os dentes estão hoje numa posição zero, ou seja, o lábio e a língua equilibraram a posição final deste incisivo. Uma vez que a posição final do incisivo esteja, então, determinada, o que eu quero fazer é melhorar essa guia, porém eu não quero mudar, avançar muito o incisivo para o lábio, porque o lábio tende a retomar isso. Eu também não quero manter o incisivo fechando todos os espaços, que a língua tende a tomar conta disso. Estamos falando de espaços generalizados, muito espaço, marcada volumosa esquelética e uma marcada reduzida quando se fala em volume dentário. Portanto, na minha equação de perímetro ósseo e perímetro dentário, existe ali uma discrepância, está faltando tecido dentário. Portanto, quando eu tenho diastemas anteriores e posteriores, eu tenho tanto anterior como posterior, então eu tenho os dois problemas aqui. E quando eu olho o diastema posterior, eu tenho o diastema na distal de canino, que eu mostrei na foto para vocês que existe, que está, olha lá, indicado fechar o espaço em bloco. Então eu vou fechar o espaço na relação distal de canino. E quando o diastema é generalizado em todo o arco, porque dentes são pequenos, eu gosto de fazer um implante na distal do terceiro, aí nós chamamos aí na distal do canino, e um terceiro pré-molar, né? Então, quando eu tenho essa possibilidade, quando eu avalio essa possibilidade, eu tenho que fechar os diastemas anteriores, que seriam de canino a canino, fecho o diastema posterior de pré-molares para trás e, claro, no espaço que sobra, eu teria que fazer espaço ali para colocar um canino. Portanto, se eu somar, né? Se eu ajustar os dentes anteriores e posteriores, sobraria um espaço. Eu daria ponto de contato anterior e posterior, né? Então, se eu tenho só espaço na distal do canino, não tenho espaço anterior, eu fecho todo o bloco. Mas se eu tenho espaços generalizados na região posterior e anterior, eu começo a me preocupar. E dessa maneira, o meu plano de tratamento segue uma rotina onde diastemas anteriores e posteriores serão unidos. Isso mesmo. Então eu vou juntar os dentes, os 6 dentes anteriores, vou juntar os dentes pré-molares para distal e a partir dali eu vou colocar uma massa dentária, um implante, nesses casos de discrepância óssea. Então vamos ver quando o espaço é mais anterior, eu observo se eu tenho overjet ou não. Então se eu pegar este caso, logo de cara eu observo que eu não tenho overjet, tá vendo? Se eu não tenho overjet, eu não vou fazer retração, exceto se eu tiver espaço inferior também. E nesse caso eu tenho espaço anterior
anterior e eu poderia fazer retração. Qual que é o grande problema da retração nesse caso? Eu teria que fazer retração anterior e também posterior. Então, eu criaria ali uma face birretrusa, porque se trata de grande espaço a ser fechado, né? Apesar do paciente ter um bom perfil, eu não quero mexer nessa sustentação de lábio, então seria uma hipótese eu manter a posição dos incisivos. Da mesma maneira, se eu tenho falta de overjet, a gente coloca a faceta direta ou indireta. Então, como é que seria isso? Tenho overjet com diastemas, ok? Então, a hora que eu fecho o espaço superior, fecho o diastema e fica um bom overjet. O problema é quando você não tem overjet e tem diastema. Então, se não tem espaço para ganhar inferior, eu não posso retrair. Então, aqui eu aumentaria os dentes. Naturalmente, teria que fazer uma análise em tamanho de dente, mas o mapa mental, ele avalia as possibilidades, né? Abrindo aí como eu faria. Portanto, espaços presentes, diastemas anterior e posterior, tá? Se o espaço presente posterior existe, na distal de canino, eu fecho. Agora, se está generalizado, eu vou colocar um implante no terceiro molar, ou seja, está em todo o arco, dentes pequenos, tanto na região anterior como na região posterior, e por isso que nesse caso eu vou seguir essa árvore aqui, ó. Então, é um espaço anterior? Sim. Tem overjet ou falta de overjet? Neste caso, tem falta de overjet. Então, eu indicaria uma faceta. Porém, eu tenho espaços posteriores, tá vendo? Então, diastemas na distal do canino? Tem. Então, eu vou fechar os espaços em bloco. E aí, claro, eu vou fazer um diastema ali maior na região de canino. Então, vamos avaliar o caso, olhando aqui a situação do Igor. E aqui eu tenho um paciente que está topo a topo, tem espaço superior e inferior. Observe que eu coloco duas molas, né? E ao mesmo tempo que eu coloco as molas, eu estou usando o elástico classe 3 para controlar, né, a tendência a virar classe 3, né? O canino iria para frente, o elástico classe 3 segura isso. Isso tem mês que usa, tem mês que não usa. Eu estou de olho, de fato, estou de olho ali nessa guia canina consulta a consulta. As molas são ativadas apenas uma vez a cada 4 meses e a gente continua. Observe como eu estou perdendo a relação de canino, né? Na foto inferior aqui mostra bastante isso, vou mostrar em detalhes para vocês. Olha como nesta região eu estou perdendo a relação canina, estou perdendo. Então a gente usa um elástico de força um pouquinho maior, ao mesmo tempo que os dentes posteriores, gente, eles estão sendo fechados espaço. E os dentes anteriores também estão fechando espaço. O grande pormenor é que existe uma tendência de protrusão, então eu inverto as peças para fazer controle de torque. Então, aqui eu mostro 2 meses depois, 4 meses depois, nós estamos ajustando, controlando com o elástico classe 3. Olha como já melhorou a relação de canino nessa foto. Os dentes são pequenos, então nós vamos pensar em facetas anteriores, né, ou resina, ou ajustando os pontos anteriores e posteriores, sobraria um grande espaço para eu fazer o implante. Então, voltando um pouquinho, no mês 12, aqui 10 meses depois, nós estamos com o espaço praticamente ajustado, estamos fazendo um fechamento anterior com arcos leves, com trapézio, para juntar e fazer uma guia, olha só, e os espaços prontos para fazer o implante. É óbvio que aí ficou um espaço muito grande, a gente agora começa a fechar um pouco, ajusta um pouco. Para fazer um dente como esse, eu preciso de uma base ali de 4 milímetros, 5 milímetros, e na parte superior 6 milímetros aproximadamente. Então agora a gente vai fechar um pouco os espaços, melhora a guia anterior, e aí a gente encaminha para fazer. Neste caso, ele é muito jovem, eu indicaria implante depois de 18 anos, mas aqui eu encamaria para fazer uma faceta e algo do gênero, ou uma facetinha ali, uma adesiva, e aí reestruturaria esse passo a passo. Lógico, dos 15, 16 até os 21 anos, né? Então o paciente teria, claro, que usar uns adesivos e depois, futuramente, fazer implante. Pelo tempo ali nessa região sem osso, ficaria usando o enxerto na hora de fazer a cirurgia de implante. Então, olha que bacana, aqui nós estamos fazendo o fechamento já dos espaços, aqui o espaço. Ajustei o ponto de contato, ajustei os pontos de contato anteriores e eu estaria praticamente pronto para fazer um diagnóstico em cima, um planejamento em cima e depois, claro, reabilitar o paciente. Por isso que todas as vezes que eu vou para o meu mapa mental e eu vejo que o caminho é diastema generalizado, eu faço um plano de tratamento voltado para juntar os pontos de contato. Mas, Glauber, todos os casos? Não. Vocês viram no mapa que às vezes o espaço é só anterior. Vocês viram no mapa que às vezes o espaço é anterior, superior, inferior. E às vezes é só uma questão de ter ou não overjet para fechar esse espaço. Por isso, alguns pontos são importantes na avaliação de fazer ou não uma reabilitação. Primeiro ponto, tamanho da arcada. Segundo, tamanho dos dentes. Terceiro ponto, posso fechar o espaço? Tem overjet para isso? Sim
sim ou não. Se eu não tenho overjet para isso, eu tenho que pensar em reabilitar o paciente com facetas, etc. E, claro, eu tenho que avaliar o perfil do cliente, porque se eu quero perder ou não. É uma opção a mais. Eu já tive casos como esse que eu fechei generalizados espaços e com o tempo ele volta a abrir em vários pontos, né? Porque ali é a acomodação muscular da língua. Eu tive casos que eu aumentei com resinas e ao longo do tempo, 1 ano, 2 anos, começa a quebrar essas resinas, os dentes são pequenos, eu aumento isso e eles começam a quebrar e toda hora quebra uma resina, dá muita manutenção. E tem uma terceira opção, que é a colocação de um terceiro premolar, em caso que eu tenha realmente o perímetro, a mesa oclusal muito grande, mas os volumes dentários são pequenos. São coisas assim que fazem da ortodontia uma grande incógnita. O caminho, né? Não se discute muito planejamento, eu já ouvi isso um dia, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história. Nas minhas histórias com planejamento, eu aprendi muito com cada uma delas. E toda vez que eu tenho um caso como esse, passa pela minha cabeça o terceiro premolar. Porque a pior experiência que eu já tive é a da restauração, que quebra toda hora, cria muito ponto de contato, então você tem 2 dentes assim, aí você aumenta os dentes, o que acaba acontecendo? Com a fratura ou não, você cria pontes de resina maiores e acaba acumulando alimento, etc, etc. Então, gente, na verdade, nós temos que pensar sempre na hora de fazer um planejamento, num longo período, que aquele tratamento possa durar na boca do seu cliente ou não. Então, é isso aí. Se você gostou, curte esse vídeo, passe para o seu amigo, para o seu colega, passe aí para todas aquelas pessoas que você acredita que possam ser úteis essas informações. Eu divulgo o nosso canal do YouTube e essa é a série, ó, Diagnóstico e Planejamento. Toda sexta-feira a gente está junto aqui no canal do YouTube e, claro, também no canal aí do nosso Instagram, TikTok, enfim, a gente está ali sempre passando bastante conteúdo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Se você for na segunda-feira, é sobre crescimento e formação profissional pessoal. Se você assistir nossos vídeos de quarta, você vai ver que fala muito sobre teoria, sobre como a gente tem que levar cada situação clínica. E nas sexta-feiras é uma coisa, um low profile aí, planejamento e diagnóstico. Quer que eu faça o seu? Manda para mim e a gente vai poder colocar na nossa fila aqui. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente.